quais que são os riscos de a gente ficar focando muito nessa ideia de que um homem deve ser assim? Porque assim o homem vai ser respeitado pelas outras pessoas e vai conseguir todas as minas. De novo, estou focando numa população bem heterossexual, porque é isso que mulher quer, isso que foi criado na manosfera, vamos dizer assim, né? Então, um dos principais problemas é a ideia de focar em parte e não no todo. Parar de receber. O feedback é tão negativo da mídia que às vezes o feedback de outras pessoas ao nosso redor ele fica ensurdecido para nós, ele fica abafado, vamos dizer assim. Nós somos surdos para esse feedback. Então vai correndo muito aquele risco da gente. A gente às vezes tem um corpo que é muito musculoso, que é muito bem visto, mas a gente fica tipo, oh, preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais, né? Veja, é muito parecido com o que ocorre muitas vezes na anorexia. O padrão é semelhante. Muitas vezes a gente tem um foco que é muito parecido com o transtorno dismórfico corporal, de parte e não num todo. O cara foca no queixo, o cara foca no nariz não ser bonito bastante, não ser másculo bastante, foca no punho dele, foca na altura dele, ele foca numa parte específica do corpo. E qual que é o problema? Mesma coisa que eu conversei com a galera na conversa sobre o privilégio da beleza. O ser humano não foca em partes. Quando você olha uma pessoa bonita na rua, que você considera bonita, porque beleza é muito subjetiva, querendo ou não é apenas cultural, mas é muito subjetiva, né? Você não foca em detalhes daquela pessoa. É muito raro você focar em detalhes daquela pessoa. Você geralmente vai focar no todo, o quadro, e não nas pinceladas individuais. Você foca no quadro, na pintura que está ali na tua frente, né? Geralmente quem foca em partes tira aquela parte como se aquela parte existisse num vácuo, né? Ele olha pro nariz dele e fala, cara, pro queixo, meu queixo não é másculo bastante, né? É, ele fala, putz, meu queixo não é másculo bastante, mas às vezes no rosto daquela pessoa funciona muito bem. Arrisco dizer que na maior parte dos casos o contorno da pessoa funciona. Só que a pessoa fica tipo, putz, mas não é o bastante, não é o bastante, não é o bastante. E daí vai lá fazer, sei lá, uma harmonização facial, alguma coisa assim, né? Então tem esse problema também do focar demais numa coisa única e não ver o todo, né? Ou, por exemplo, a questão aqui do músculo, né? Qual que é o problema? A gente vai ver que uma parcela muito grande dos homens que acaba tendo essa angústia vai querer começar a ter o ideal de bodybuilder e vai tentar ser bodybuilder, tá? Ele vai fazer academia demais, ok? Isso tá passando, mas eu cresci ouvindo de cara que usava anabolizante e morria, perdia braço, sabe? Hoje em dia já está começando a diminuir porque a galera está mais ciente dos riscos, mas aí o pessoal ainda faz muita coisa, né? Então, o homem fica muito focado em ser um bodybuilder. Só que, de novo, o problema dele é que ele não está perdendo massa, ele não quer perder massa. Então ele não entra, por exemplo, numa anorexia, não entra nessas classificações clássicas, que são muito mais voltadas para as mulheres. Mas ele começa a entrar num ritmo que pode começar a fazer muito mal fisicamente para ele, porque esse tipo de corpo muitas vezes não faz bem para a saúde física da pessoa, para a questão, por exemplo, como imunidade, para a questão de vigor, para a questão, às vezes, cardíaca. Gordura é muito importante no corpo, ok? Gordura é uma reserva importante até para a formação de testosterona. Falta de gordura no corpo zoa toda a testosterona do corpo, que é uma coisa que se criou um culto da testosterona, né, hoje em dia, que aumenta muito mais a importância da testosterona, na verdade, do que realmente é, quase que uma questão espiritual, né? Então, assim, se a testosterona é tão importante para muita gente, a testosterona é formada com base em lipídios. E lipídios são gorduras, gorduras são gorduras que estão no corpo. Tá? Isso zoa completamente os hormônios, zoa a tua fisiologia. Isso faz muitas vezes mal para a saúde. Ok? E muitas pessoas acabam ficando sinceramente obcecadas com um sofrimento extremo com relação a isso. E a gente começa a perceber que isso cumpre as coisas básicas que se precisa para ter um transtorno mental, que é prejuízo em diversas partes da sua vida, em diversas dimensões da sua vida, e ou sofrimento clinicamente significativo. E a gente vai perceber que muitos homens que são bodybuilders, ou que estão nesse caminho, que estão tentando ser, eles acabam entrando nisso. Então eu fico pensando bem assim, tipo, poxa,
talvez essa coisa do dismórfico, do transtorno dismórfico muscular, ele tenha uma boa ideia, porque a gente consegue perceber um padrão que é muito semelhante aos outros, mas que tem uma temática e uma expressão diferente, que não era explorada pelos critérios diagnósticos dos anteriores, e pode chegar ao nível de ser algo que se equipara a transtornos. E como a gente está percebendo, existe uma parcela significativa da população que pode ter esse transtorno, se é que ele vai virar um transtorno. Então eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. E veja só, né? Temos riscos aqui. É a ideia de que isso aqui é saúde, mas não, se prejudica a saúde em nome da estética, em nome de um ideal de corpo. Porém, tem muita gente, você vai perceber, cara, não é todo homem que é bodybuilder, né? E a gente vai perceber que tem vários homens que vão ter uma outra expressão de como esse tipo de problema com relação à visão do próprio corpo vai afetar e gerar prejuízos na vida dele e vai afetar significativamente a saúde mental dele. A gente percebeu através das pesquisas que o padrão masculino de ter inseguranças corporais é muito diferente do feminino com relação a como eles se comportam socialmente quando eles têm inseguranças corporais. Por exemplo, teve uma pesquisa muito interessante, bem grande, que conseguiu perceber através de escalas que mulheres que têm maior insegurança com seus próprios corpos tendem a postar mais nas redes sociais fotos delas mesmas. Né? Então, mulheres inseguras elas vão e postam mais. A gente percebeu que tem uma relação positiva significativa estatística entre essas duas coisas. E essa mesma pesquisa mostrou que homens aparentemente têm um padrão com uma relação inversa, em que quanto mais insegurança eles têm nas mesmas escalas com os próprios corpos, menos eles tendem a postar nas redes sociais, tendendo, na verdade, a não postar nada nas redes sociais, quando a insegurança é grande. Então, a gente percebeu o inverso. E a gente foi percebendo através de várias outras pesquisas que vão tentando dar pinceladas e formando esse quadro como um todo, e a gente percebe que o padrão masculino é um padrão de isolamento social mais intenso do que o feminino. Então, homens, quando sentem coisas semelhantes a mulheres nesse quesito de sinto inadequação, sinto vergonha do meu próprio corpo, né? Quando eles sentem esse tipo de coisa, o que, que eles tendem a ter? Eles tendem a ter isolamento social mais verificável do que nas mulheres. Então eles se escondem socialmente. E isso é um prejuízo social gigantesco, o que vai criando aquela bola de neve de piorar o quadro da pessoa de noção de autoeficácia, de autoestima e coisas semelhantes. Ok? Outra coisa que é interessante pode ser que a gente esteja diagnosticando errado muitos homens que, na verdade, podem ter uma forma mais masculina de um transtorno de imagem corporal, só que a gente está diagnosticando eles com transtorno de ansiedade social, TAS, ok? Ou antiga fobia social. Porque homens têm uma coisa, aqui eu vou usar um termo que não é ainda completamente técnico, que é a lexitimia. A lexitimia é uma proposta que ainda está sendo muito debatida. A versão que eu mais gosto, tem gente que está tentando transformar a lexitimia num transtorno, eu não acho que tem bastante para ser um transtorno, bem longe disso, na verdade. A explicação mais gosto, que eu mais gosto para a ideia de alexitimia, está relacionada a um grau de dificuldade da pessoa de identificar e nomear o que ela está sentindo. Com pessoas que têm maior dificuldade de fazer isso, sendo que a gente fala que tem maior grau de alexitimia. Então seria mais uma espécie de uma escala, tanto que está sendo feita e avaliada há muito tempo uma escala de fato de alexitimia, sabe, que está bem promissora também aí, né? Só que ela ainda não é completamente validada, muito menos no Brasil, tá? Mas o que a gente percebe? Homens constantemente apresentam maior grau de alexitimia do que mulheres. Por que, Arthur? Biologicamente? Muito provavelmente por questões sociais, por questões culturais, de aprendizado desde pequeno, de não falar sobre sentimentos e tudo mais. Então, quando você pega a média da população masculina, a média da população masculina ela tem uma dificuldade maior de conseguir nomear o que está sentindo. E muitas vezes a insegurança com o próprio corpo, ela não consegue ser nomeada dessa maneira por homens.
E como que eles geralmente nomeiam isso? Como que eles percebem isso? Por meio de ansiedade social. Eles conseguem até perceber que eles estão com ansiedade de estar em situações de interação social. Mas eles não conseguem muitas vezes compreender que isso vem de uma relação com a própria imagem corporal. E quem sabe a gente estava diagnosticando uma parcela de homens que tinha, então, questão com imagem corporal precária, talvez em nível de transtorno, só que a gente não tem ainda um transtorno oficial para isso, como tendo transtorno de ansiedade social. Então é muito importante a gente ter uma clareza do o quanto que isso pode pegar. E o transtorno de ansiedade social é um transtorno que gera muito isolamento, ok? É muito sofrimento, certo? Então, para a gente estar confundindo com isso, a gente está falando assim, caramba, uma coisa que é digna mesmo de ser vista. Outra coisa, mulheres tendem sim a fazer mais cirurgias estéticas do que homens. Isso está bem estabelecido, né, nas pesquisas, nos números e tudo mais. Mas está crescendo a porcentagem de homens que estão buscando fazer cirurgias. E é aquela coisa, mesma conversa que eu tive da última vez lá com as mulheres na minha última live. Toda cirurgia tem o seu risco. Nenhuma cirurgia é simples. Por mais que o médico, o cirurgião plástico diga que é simples, não é simples. É uma cirurgia. Toda cirurgia tem risco. Está crescendo, por exemplo, a porcentagem de homens que está fazendo cirurgia, que são cirurgias extremamente complicadas, que envolvem muita dor de recuperação, inclusive, para aumentar a sua altura. Tá certo? Então, assim, olha o nível que a gente está chegando. E aí é uma coisa até interessante, cirurgias, por exemplo, para aumentar o tamanho do membro, né? Que eu digo das partes íntimas ali, com silicone algumas, sabe? Próteses ali, etc. Então, o que acontece? Você vai tendo ali, e você veja, não é muito parecido com colocar silicone nos seios, né? Você vê que interessante que isso está crescendo. Óbvio que ainda está longe de chegar na porcentagem de mulheres que fazem isso, mas está crescendo e não é pouco. Ou seja, isso está começando também a ser uma coisa que cada vez mais os homens estão considerando para entrar nesse padrão do ideal masculino. Ok? E aí o que acontece? Em cima de tudo isso, você tem uma ideia de eu nunca vou ser bom o suficiente. Não importa o quanto eu mude, eu nunca vou ser bom o bastante. Eu nunca vou estar no padrão. A gente percebe que, pera, não é isso a mesma coisa que acontece nas expressões femininas dos transtornos? Não é essa mesma base, sabe? Então, mesmo que o cara seja bodybuilder, ou mesmo que ele não consiga, que ele não vá pelo caminho do bodybuilder, mas ele tenha aquela sensação de inadequação, de vergonha e uma ansiedade social muito acentuada por causa do corpo, a gente percebe assim, eu não vou, nunca parece que eu sou o bastante. E a gente começa a ver um padrão de correr cada vez mais riscos, muitas vezes.